Então, família, hoje eu vou falar sobre um assunto bem da hora. Nenhum dos meus vídeos tem roteiro, só que esse aqui, ele tem meio que um pré-roteiro, por causa que eu vou até abrir a janela aqui. Todos os vídeos eu abro a janela, né? Bizarro. Porque eu pensei no que é que eu queria falar antes, e é sobre o poder das orações. E eu não faço ideia se você acredita em oração. E, enfim, tudo bem, ok. Mas é sobre isso, exatamente sobre isso, o vídeo de hoje, né? Eu acabei de chegar do treino, por isso que eu tô suado e sem camisa. Então, família, já teve uma vez que eu pedi em orações algumas paradas que não aconteceu, tá ligado? E eu fiquei muito triste, porque querendo ou não, mano, o ser humano, ele é muito ambicioso, tá ligado? E isso não 100% é ruim, mas tipo, em todos os momentos da nossa vida, a gente sempre tá querendo algo. Caraca, se a gente for falar sobre isso, velho, isso daria outro vídeo, tá ligado? Porque é um castelo muito grande. Enfim. E aí, o que eu fico pensando é o seguinte, cara. Se minhas orações todas são escutadas, por que nem todas são concedidas, tá ligado? Eu fico pensando nisso, mas como seria perigoso se todas elas fossem concedidas, mano? Se todas as coisas que eu pedi em orações realmente acontecessem. Porque quando eu era criança eu já tinha o hábito de fazer orações, tá ligado? Eu fui apresentado à igreja muito cedo, mano. Basicamente eu nasci na igreja, tá ligado? Na barriga da minha mãe eu já tava na igreja, tá ligado? Então, desde novo eu criei o hábito de me conectar com os céus, tá ligado? E eu já pedi coisas muito imaturas, tá ligado? Muito mesmo, muito mesmo. E eu acredito muito que Deus não vai dar a gente aquilo que ele saiba que não vai ser bom pra gente. Ah, Dropper, mas como é que Deus não vai dar algo que não é bom pra gente se o fato de algumas coisas não ser bom pra gente também é bom, porque querendo ou não a gente aprende com aquilo. Bom, eu super concordo com isso. Porque, cara, às vezes Deus permite que nossas orações sejam concedidas, por mais que os pedidos venham ser pedidos imaturos, pedidos que não tenham fundamento nenhum, para que a gente quebre a cara e diga, meu Deus, por que eu pedi isso? Tá ligado? E a gente vai se aprofundar bastante nesse assunto de orações, tá? Porque, cara, tem coisas que eu pedi que eu fiquei assustado. E eu vou ser bem realista com vocês. Teve um momento na minha vida que eu pedi pra Deus não me permitir sair com nenhum tipo de garota, pra eu não perder o foco nos meus objetivos. E tipo assim, cara, meio que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá ligado? Eu acho que dá pra gente conciliar as coisas. Só que a minha oração foi ouvida. E eu passei meses sem conversar com nenhuma mina, sem me conectar com nenhuma pessoa, tá ligado? Entende? E isso é muito ruim pro homem, tá ligado, mano? Pra todo mundo, eu imagino. Eu tenho 22 anos de idade, mano, então, tipo, foi um bagulho muito pesado pra mim. E, cara, ainda bem, mano, eu agradeço muito a Deus por ter tido esse insight de que eu só não estava conversando com ninguém. Porque, assim, família, na real, foi punk. Eu vou contar essa história pra vocês. Eu tava querendo ser muito bom, tá ligado? Nas minhas rimas, tá ligado? Queria muito me destacar e brar. Só que eu me via, tipo, toda hora me distraindo, tá ligado? E aí eu coloquei toda a culpa da minha distração nas pessoas que eu conhecia. E pedi em oração para que essas pessoas não voltassem a aparecer de jeito nenhum. Que agora o meu foco era somente as batalhas de rima. E dito e feito, mano. Foram fucking 3 meses, mano. 3, 4 meses.
sem conversar e completar. E assim, não materializou-se de uma hora para outra, não. Tipo assim, eu orei de noite e no outro dia eu não falava com mais ninguém. Teve que acontecer uma situação extremamente paia comigo, que foi aonde eu meio que criei uma barreira, tá ligado? Uma armadura mesmo assim. Eu digo, oxi, eu não quero saber nem tão cedo mais de ninguém, tá ligado? Pra você ver, a minha oração foi ouvida, mas aí a motivação que eu queria, a forma, tá ligado? Que me distanciou bastante das pessoas. Enfim. E aí, depois de muito tempo, né, eu tive um insight de caramba, mano, por que será que eu não tô conversando com ninguém? Comecei a sentir falta, tá ligado? Chegou um momento que eu tinha trabalhado muito, mano. E assim, onde eu trampo é o seguinte, é freelance, tá ligado? Tem tempo que eu trabalho e tem tempo que eu não trabalho e assim, eu vou vivendo. Mas tem tempo que eu trabalho muito. E foi justamente nesses 3 meses que eu trabalhei feito... Mário, misericórdia, trabalhei muito. E aí eu me via, tipo, sem ninguém, assim, tipo, eu tinha minha família, óbvio. Investi muito na minha família, não é o caso. Mas eu ficava pensando, meu Deus, bem que eu poderia. Porque eu já tive um relacionamento em que eu não tinha um centavo no bolso para comprar um chiclete pra minha namorada. E é muito frustrante. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu me vi sem ninguém. Acho que agora os gatos se matando. Agora eu me expressei melhor. Daí tá, tive esse insight de que, caraca, mano, é mesmo, velho. Eu não estou me conectando com ninguém porque eu pedi isso. E foi em uma noite que eu tive esse insight e aí eu fiz outra oração cancelando essa última oração que eu tinha feito para que agora eu possa conhecer novas pessoas e que sejam muitas, tá ligado? E aí eu errei de novo, tá ligado? Porque nessa de eu não parecia que eu não me contentava, tá ligado? E era sempre pedindo. E eu acho que a gente erra muito nisso. A gente sempre tá pedindo, 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 pedindo. E é muito importante a gente agradecer também, né? Faz com que a gente se sinta mais satisfeito. Jura? Aí pronto. Aí nessa de pedir para que muitas pessoas conhecessem muitas pessoas, eu me vi em um lugar, em uma situação que eu não tinha sabedoria o suficiente, inteligência emocional o suficiente para lidar com aquela situação, porque apareceu muitas pessoas ao mesmo tempo e eu não sabia administrar de jeito nenhum. Então fui de 9 a 90 assim. Já já eu conto o fim da história, mas eu vou deixar uma reflexão por enquanto. Cara, o quanto de pessoa que hoje não tem as vidas travadas ou estão carentes de alguma coisa porque em algum momento da vida pediu isso em alguma oração e simplesmente ela foi ouvida e foi realizada. Pode ser o seu caso, pode ser o caso da sua mãe, do seu pai, do seu tio, dos seus amigos, enfim. Cabe a gente sim interceder de alguma forma, tá ligado? Tanto com a gente, tanto com outras pessoas, mas fica essa reflexão. Hoje eu tava passando, depois do treino, por um bar e eu vi algumas pessoas entrando, chegando e se sentando no bar, tá ligado? Eu não gosto muito de bar, mas aí quando eu vi aquela cena eu fiquei pensando, cara, o dono do bar, em algum momento, deve ter pedido muito isso, tá ligado? Pra que pessoas chegassem, se sentassem, se sentissem à vontade lá no recipiente, no recinto dele, né? E hoje em dia isso acontece com constância e se bar, às vezes ele nem se dá conta. Tudo bem, isso aí já é uma reflexão que eu tô tendo agora, por osmose. Mas
Eu acredito que tudo que a gente pede em oração acontece se for para que a gente venha aprender com aquilo, tá ligado? Se não for pra gente aprender, seja só questão de luxo, ou pode ser que aconteça, mas vai ser em algum outro momento. É um pouco confuso isso, mas acho que a reflexão que eu vim deixar é mais essa mesmo. Cuidado para que cuidado, pois tipo, o motivo de você às vezes estar passando por uma situação na sua vida seja uma coisa que você mesmo pediu, tá ligado? Então, aconteceu comigo e enfim. E pra finalizar a conversa, aí tipo, eu tinha saído do 9, que eu não estava conversando com ninguém, pra um 99, que eu estava conhecendo muitas pessoas ao mesmo tempo. E aí eu comecei a entender que existe um equilíbrio, né? E a gente tem que entender o que é equilíbrio pra gente fazer pedidos. Isso. Então, eu, primeiramente, não queria conhecer ninguém, que era pra focar no meu projeto. E depois eu queria conhecer muita gente. E nesse momento eu esqueci meu projeto. Então eu acho que o equilíbrio entre esses dois seria focar no projeto e que Deus mandasse pessoas que somassem no meu projeto. Entende? Todo mundo sai ganhando. Eu imagino assim, né? Então sejam sábios nos pedidos de vocês, porque vai acontecer, mano. Tá ligado? Sejam muito sábios e muito específicos. Pra finalizar, é uma parada que eu deixo até aqui, né? Anotada. Tá escrito aqui: use suas palavras para se abençoar. Então, faz esse exercício agora. Coloca aí nos comentários uma frase se auto-abençoando. Como assim, Dropê? Coloca assim: eu sou abençoado, eu sou iluminado, eu sou bonito, eu sou. Enfim, seja o máximo específico possível. Eu sou uma pessoa que tenho várias fontes de rendas ativas, que eu não precise depositar tanta energia braçal, tá ligado? Acho que não tem como ser mais específico que isso. Mas enfim, foi só um exemplo. E é isso, tamo junto. É nóis, espero que tenham pegado.